Boa noite, iniciando uma live à noite, todas as noites nessa semana. Vou trazer informações especiais para você que me acompanha aqui nas redes sociais, sempre com foco de uma alimentação para a remissão do câncer. Para quem não me conhece, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e o tema hoje vai ser sobre agrotóxico, o famoso glifosato. Para quem não conhece, vou apresentar para vocês. E o linfoma não Hodgkin, que é uma doença, um câncer extremamente perigoso e que traz alerta para a gente, traz uma atenção especial. Trago um artigo científico, que foi o mesmo artigo que um órgão vinculado à Organização Mundial de Saúde, é o IARC, ele começou a pontuar que a presença do glifosato na sua alimentação, em contato com você, pode desenvolver esse câncer. Não é novidade a minha crítica às porcarias presentes na alimentação e eu vou mostrar para você essa porcaria exatamente e infelizmente porque as pessoas acham que estão tendo uma alimentação adequada, mas elas estão abraçando o câncer cada dia mais. Isso é muito comum e muito triste ao mesmo tempo. Poucos conteúdos trazem essa informação em primeira mão para você. A própria Organização Mundial da Saúde, em 2015, ela trouxe esse alerta de pessoas que tinham contato com o glifosato e isso indiretamente formando o linfoma não Hodgkin. Então já é um ponto máximo de alerta como uma substância cancerígena, apesar de outras pesquisas de outras pessoas não falarem do glifosato. Acredito que eu seja um dos poucos profissionais nas redes sociais que traz o perigo do glifosato. As pessoas trazem aquele perigo que o paciente com câncer já retira, que é o quê? O paciente já retirou o açúcar ou consome pouco açúcar. O paciente ele já está eliminando todos os alimentos industrializados, sejam presunto, apresuntado, salsicha, ele já faz isso naturalmente, ele não precisa de um profissional especial para fazer a exclusão, a redução. Ele já tirou o refrigerante, ele já tirou o nuggets industrializado, o hambúrguer industrializado, ele já tirou a mortadela, ele já tirou a presença de marshmallow, de docinhos e balinhas, ele já faz isso naturalmente. Isso daí não precisaria de nenhum super profissional para falar o quanto é ruim qualquer pessoa consumir esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Alimentos que têm alto teor de açúcar, alto teor de sal, alto teor de gordura e, para completar, mais outra porcaria que são os aditivos alimentares. Que, para quem não conhece, corante, adoçante, conservante, acidulante e diversos outros antes que podem prejudicar em muito a sua saúde e o seu tratamento. Então, esses alimentos são os ultraprocessados, as pacientes já tiram essas substâncias. O que elas não tiram é muitas vezes uma substância que ela desconhece. Quando eu falo para os meus pacientes que existem mais de 100 bandidos na alimentação e mostro para ele onde estão os bandidos, eu consigo trazer para ele, aproximar ele da remissão. Sempre ao lado de Deus, como eu sempre falo, Deus, família, nutrição para remissão e medicina. São esses 4 passos principais para que a gente possa conquistar esse grande e desejado caminho. Infelizmente, a gente já sabe disso, algumas pessoas empurram a saúde para depois do ano que vem, continuam com câncer e continuam apenas seguindo dicas pela internet, mas não abraçam um profissional que possa trazer essa condução. Então vamos lá. Falando um pouquinho do linfoma não Hodgkin, para quem não está familiarizado, esse câncer ele ocorre dentro do sistema linfático. Existe um sistema no nosso corpo que você já conhece bem, você toca nele, quando você está com dor de garganta, o gânglio fica inchado. Esse gânglio faz parte do sistema linfático. A pessoa pode ter o gânglio inflamado, pode ter, ele chama de íngua, né? Esses linfonodos na virilha, ao longo do corpo. Esses linfonodos fazem parte do seu corpo, eles ajudam a transportar tanto as células de defesa que nós temos exatamente para combater o câncer e para se aproximar de vírus, fungos e bactérias. E no linfoma não Hodgkin isso não é diferente. Esses linfonodos ficam inchados, um dos sinais é esse, sudorese, coceira, perda de peso,
todos esses sintomas e alterações nos exames de sangue, imagem, claro, com certeza, demonstram que essa pessoa está com linfoma. Não pense você agora, só porque está com uma inflamação de garganta e está com o gânglio inflamado, que isso é linfoma. Quem vai fazer essa direção, quem vai fazer esse diagnóstico é o médico. A gente já sabe disso, a gente já conhece isso. A minha intenção não é fazer nenhum tipo de diagnóstico online, porque isso é impossível. É apenas trazer esse alerta, porque muitas pessoas não sabem e podem talvez ter a presença dessa doença. Dessa forma, o que a gente tem pensado? Como é que surgiu essa doença? Quais são as razões para que ela possa aparecer? Existem vírus associados a ela, mas existe uma situação muito comum associada a ela, que é a presença do glifosato. Então, cada vez mais a gente tem crianças com contato com glifosato, a gente tem adultos em contato com glifosato, idosos em contato com glifosato, e esse herbicida ele causa câncer. A gente já sabe que o glifosato ele está associado ao linfoma não Hodgkin por meio de uma pesquisa que já foi publicada agora no próximo ano, há 10 anos. Foi em 2013 a publicação, 2015 a Organização Mundial da Saúde já colocou que era algo perigoso para a sua saúde, mas muita gente ainda empurra com a barriga e continua consumindo glifosato à torta e direito. Deixa eu tomar um pouquinho de água para dar exemplo. E aí, talvez algumas pessoas possam entrar numa linha radical, que é o caminho onde o câncer mais gosta, né, de pessoas radicais. Ele adora isso, porque ele é radical também. E ele começa a imaginar que a única forma dele ter uma alimentação saudável é comendo orgânico. E orgânico, eu sou um grande entusiasta do orgânico, é possível consumir para alguns alimentos orgânicos. A gente não tem todos os alimentos orgânicos, mas a pessoa acha que apenas abraçando o universo orgânico ele não vai ter câncer. Engano dele, porque se o câncer fosse uma doença unicamente associada ao agrotóxico, não haveria câncer antes de 1940. O câncer existe há milhares de anos, ele não existe, até em múmias tem relatos, existem sinais de que aquele faraó, aquela pessoa que foi mumificada teve câncer. Então, tire esse besterol de que o único caminho para você se livrar do câncer é consumir alimentação orgânica. Friso que eu sou entusiasta da alimentação orgânica, mas a gente não tem isso de livre acesso para 213 milhões de brasileiros, que é o último dado que eu tenho da população segundo o IBGE. A gente não tem isso. Existem alguns alimentos que podem ter mais o glifosato e esses que eu quero trazer para você. Quais são os alimentos que você precisa reduzir drasticamente para que você não consuma glifosato e tenha uma carga alta dessa substância dentro do seu sangue, e isso sendo talvez um fator de risco para você desenvolver a doença, ou também para que o câncer que você não vê uma redução rápida, ele continue ali reduzindo devagar. Será que você não está consumindo uma substância que está alimentando a formação novamente do câncer? Então isso que eu costumo trazer de informação, porque é nessa parte que a gente faz a diferença como nutricionista. É nesse momento onde você acha que já conseguiu todas as informações possíveis na internet, você fala, opa, tem alguma coisa a mais aqui que eu não estou entendendo e não estou enxergando. Tá bom? Então, o primeiro passo, a minha intenção, a minha ideia nunca foi de que dicas pela internet possam ou consigam acelerar a cura do câncer ou acelerar a remissão do câncer. Infelizmente, isso não acontece, mesmo porque o câncer é muito complexo, uma doença muito ampla. A ideia aqui é só chamar a sua atenção para algumas besteiras que as pessoas costumam consumir e aproximar você de mim para que a gente possa fazer esse trabalho juntos, eu e você, em busca da remissão do câncer. Mas então vamos lá. O glifosato é um herbicida, um dos mais utilizados no mundo. A marca mais conhecida é Roundup Red, que foi a proprietária Monsanto, hoje em dia a Bayer, a famosa Bayer, se a Bayer é bom, né? Você deve conhecer essa propaganda, que por sinal foi feita pelo Duda Mendonça, um publicitário já falecido. E essa substância ela está presente em alguns alimentos em altíssima quantidade. Eu vou trazer esses alimentos para você. Talvez você tenha na sua casa ou tenha consumido durante a infância e nem sabe disso.
Então, quando a gente fala, por exemplo, do famoso sucrilhos, um alimento que é o milho é riquíssimo em glifosato, rico no sentido ruim, né? Prejudicial. Então, quem consome esse milho famoso dos sucrilhos ou consome óleo de milho, você indiretamente está consumindo essa substância chamada glifosato, porque o milho recebe muito ela. E olha que eu nem contei que o milho no Brasil e em outras partes do mundo também, né, não é uma exclusividade nossa, 85% dele é transgênico. Então a quantidade de glifosato num milho transgênico, ele é muito maior do que no milho convencional. Porque no milho convencional, a gente tem uma dose X de agrotóxico e no milho transgênico eu preciso colocar uma carga maior, porque normalmente ele atrai mais pragas, existem mais pragas próximas desse milho transgênico por conta de uma seleção, infelizmente, artificial que as indústrias fizeram. Antigamente, o milho transgênico usava menos agrotóxico, mas como esse milho começou a ser preferido pelas pragas que ali haviam, os produtores rurais precisavam cada vez mais usar uma dose maior de agrotóxico. E um desses agrotóxicos usados antes da colheita, durante a colheita e pós-colheita é o Roundup Red e é o famoso glifosato, essa substância cancerígena já carimbada pela Organização Mundial da Saúde como algo perigoso para você e perigoso para o paciente com câncer. Por isso, eu deixo aqui a minha restrição ao consumo de óleo de milho, no qual muitas famílias no Brasil consomem essa porcaria de óleo, fazem fritura com essa porcaria de óleo. Então, não consuma esse tipo de substância, não coloque para os seus filhos, não compre sucrilhos para os seus filhos, não compre pão de milho para os seus filhos, porque a gente vai ter a possibilidade de oferecer um veneno a mais. E eu estou falando de um, porque se eu for pensar no milho, ele tem dezenas de agrotóxicos que também podem ser cancerígenos. Outro já conhecido é o 2,4-D fenoxiacético, nome complicado, nome grande, bem conhecido como 2,4-D, que foi proibido agora, se eu não me engano, no começo do mês pela Anvisa, por conta do potencial cancerígeno dele. Mas será que ele é potencialmente cancerígeno agora em 2022 ou desde o dia que ele foi criado? Desde o dia que ele foi desenvolvido, desde o dia que ele foi criado. Então, até acho que criado é um termo ruim, né? Porque se a gente for pensar numa cria dessa, a gente não quer nem perto. Então, toma muito cuidado com essa substância, com esse óleo, com essa combinação que não faz bem para o paciente que está fazendo o tratamento oncológico. Eu não indico para os meus pacientes esse tipo de combinação de glifosato, 2,4-D fenoxiacético, para você consumir esses milhos transgênicos e tradicionais que você conhece. Tenho aqui algumas questões, porque o meu peito ficou queimado, estou fazendo quimioterapia, peguei 16 vermelhas, 12 brancas. Falo para você, Bia, prometo, não vou esquecer de você. Acho que só foi até o momento, né, essa pergunta dela. Obrigado pelo questionamento, mas para continuar agora, a outra parte onde a gente encontra essa porcaria de glifosato, essa porcaria de herbicida, é encontrado também na soja. Então você que tem o hábito de consumir proteína de soja texturizada, você vai levar essa porcaria, esse bandido para dentro do seu corpo. Você que está consumindo óleo de soja, que é um produto que há décadas diversas famílias consomem, sem necessariamente gostar. Eu nunca atendi um paciente, pode ser que eu atenda, que ele falou, nossa, acordei hoje com uma vontade de comer óleo de soja, de preparar comida com óleo de soja, né? Antigamente o óleo de soja ele tinha cheiro, para quem é mais antigo vai lembrar disso. Hoje ele é tão refinado, tão manipulado, tão misturado, que até o cheiro da soja foi retirada. O preço disso é a sua saúde, porque quando você refina muito o óleo, ele fica mais tóxico para a sua célula. Uma das substâncias formadas nesse refino é o FORT-HNE, né? Que é o hidroxinonenal, é o nome em inglês que eu trouxe para você. E essa substância destrói a mitocôndria, que é o motor da sua célula. É onde a gente tem energia para a célula nossa funcionar. Então é extremamente ruim, péssimo, a presença de óleo de soja
para consumo da população brasileira e milhões de pessoas no Brasil, nós temos 45 milhões de lares, trazem essa porcaria de óleo para dentro de casa. Algo que veio da soja, que vai ter grande quantidade de glifosato. Se a gente pensa na proteína texturizada de soja, grande quantidade de glifosato. Se eu penso no ADES, famoso ADES, mas não é transgênico, continua tendo glifosato. Sendo transgênico ou não transgênico, tem glifosato. Grande quantidade de glifosato. O shoyu, grande quantidade de glifosato. E você pega diversos outros alimentos que têm soja e não devem ser consumidos, segundo a minha orientação, pelos pacientes com câncer e, na verdade, para ninguém. Nenhum desses alimentos é positivo para que você possa consumir. Tem outra pergunta aqui da Érica, daqui a pouquinho eu já comento a minha visão, né, sobre essa questão. Então, vamos lá, olha que importante. Falei do óleo de soja, falei da proteína texturizada de soja, falei do glifosato, falei do ADES ou de outros extratos de soja. Você poderia comprar soja também e assar em casa e ia continuar tendo bastante porcaria dentro dela. E a gente está falando hoje de linfoma não Hodgkin. Então, o glifosato, seja do milho, seja da soja, e aí trago outros óleos para você. Óleo de algodão. Eu não consumo óleo de algodão. O óleo de algodão está muito presente nessas batatas congeladas de supermercado. Quando você olha lá, você vê escrito óleo de algodão. O óleo de algodão tem mais glifosato do que a soja. O óleo de algodão tem mais agrotóxico do que todas as outras sementes. O óleo de algodão está presente também na batata frita do Burger King, do McDonald's e diversas outras empresas de fast food. Então, cuidado com os lanches que você sai para comer. Eu consigo, na minha orientação para os pacientes, falar como é que ele prepara o lanche dele em casa, sem a presença desses porcarióis aí, se é que assim eu posso chamar essa substância. Então, óleo de algodão também tem bastante glifosato, é outro que você precisa tomar bastante cuidado. Toda batata toda batata congelada tem alguma gordura vegetal, seja gordura de palma, que também não é indicada para você, seja a gordura do óleo de soja, ou está escrito gordura vegetal, provavelmente ele colocou óleo de soja, que é mais barato, e eu sempre trago esse olhar para que você evite o consumo desses tipos de óleo, desses tipos de alimentos. Não posso esquecer também de que se eu falo de óleo de girassol, óleo de canola, quando a gente faz a produção, a gente vai ter uma quantidade também de glifosato e que é importante você reduzir esse consumo, você evitar a ingestão dessas substâncias, tá bom? Então, fica o meu olhar de proteção para que você, claro, evite o câncer, evite o linfoma não Hodgkin. Não significa que você tirou o óleo de soja, esses óleos que eu falou, que não vai formar nenhum câncer. Gostaria que fosse tão simples assim, mas não é. São vários fatores que têm que ser modificados na alimentação para a gente prevenir o câncer. E vários pontos que a gente precisa utilizar para que a gente tenha um tratamento adequado para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que ela está baixando. Deixa eu colocar aqui numa altura melhor. Eu vou começar a responder algumas perguntas que me fizeram e fiquem à vontade para perguntar. É por isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Lá no comecinho, quem fez para mim foi a Thaís, se eu não me engano. Deixa eu ver, Thaís. A Thaís tinha perguntado para mim, por que meu peito fica queimado? Tô fazendo quimioterapia e peguei 16 vermelhas e 12 brancas. Bia, conversa com o seu oncologista para entender o que está acontecendo. Por que necessariamente o peito fica queimado? Será que você não fez radioterapia antes? Por exemplo, mulheres que fizeram radioterapia, no dia que se faz essa radioterapia, não existe essa sensação de queimado. Mas ao longo dos meses isso pode aparecer. Então, talvez seja algum efeito colateral que ocorre para a maioria das mulheres que fazem radioterapia. Ela fica com uma sensação de queimado exatamente porque a radioterapia queima o câncer. Essa é a função da radioterapia. A quimioterapia envenena o câncer. E as duas precisam ser mais intensas do que a doença. Tá bom? Outra questão, a Érica. Meu esposo teve remissão no PET scan, maravilha, fico muito feliz, viu?
E marcadores, mais endoscopia, o tumor diminuiu 1 centímetro, 6 meses de Folfinox. O que você acha? Está evoluindo bem? Eu entendo que sim. Se no PET scan não apareceu nada e o marcador não apareceu, eu entendo que sim. Mas eu não estou vendo os exames dele na minha mão e não estou fazendo o acompanhamento dele. Sempre faça esse questionamento também para a equipe médica. Meu irmão foi diagnosticado com carcinoma adenoide cístico, vai fazer cirurgia sábado e depois radioterapia, vai se alimentar por sonda. O que seria bom na alimentação dele? Thaís, impossível falar o que seria bom sem saber o peso dele, sem saber a altura dele, sem saber o tipo de tratamento específico, que cirurgia que vai ser feita, quantas sessões de radioterapia, por que ele vai usar sonda, o que está acontecendo para ele não comer por via oral. É muito amplo falar o que ele precisa comer, tá bom? Mas o que não precisa comer, algumas coisas eu já falei para você aqui. A G Nogueira, boa noite, fiz quimioterapia, 4 vermelhas, 12 brancas, o exame de imagem, o nódulo da mama tinha desaparecido e na biópsia após a cirurgia a resposta não foi 100%, isso me deixou muito triste. Não fica triste. Fica feliz porque se fez a cirurgia e viu alguma coisa, ainda dá tempo de corrigir a rota. O problema é se você tivesse visto a imagem e aí você deixasse liberado, né, a equipe médica não prestasse atenção e o tumor continuasse. Exemplo disso foi uma paciente que eu conversei hoje, no qual ela fez teve a remissão da doença, teve a remissão do câncer, precisou fazer uma cirurgia para fazer uma raspagem do local e no local tinha a presença de um nódulo e o lado positivo, esse nódulo não era cancerígeno. Então, que bom que foi feito essa raspagem nessa minha paciente, que bom que foi verificado isso com você. Lembra que o tratamento do câncer é de longo prazo, não é só um dia, não é só um exame que vai trazer tranquilidade para que a gente possa continuar fazendo o tratamento. Pode ter sido por causa da alimentação. Eu não gosto de colocar a alimentação como vilão de resposta completa, não ser pela alimentação, mas eu posso trazer o olhar de pacientes meus. Pacientes que fizeram acompanhamento nutricional comigo aceleraram a remissão quando não o faziam comigo. Hoje mesmo eu coloquei no story de um paciente com câncer de pâncreas, metástase no fígado, em que houve redução do tumor de uma forma menor, assim como aconteceu com você, e depois que ele começou comigo, essa remissão foi completa, essa redução foi completa. Então eu não tenho direito de falar que foi por conta da alimentação, mas eu posso afirmar que os meus pacientes colheram mais benefício com o meu tratamento. Deixa eu ver se tem mais outro questionamento aqui. As pessoas estão acenando, eu estou acenando para elas aqui também. Sejam todos bem-vindos. Já estou fazendo 15 rádio, depois vou tomar a medicação Xeloda de 6 a 8 ciclos. Maravilha, fico muito feliz. Eu sempre comento que eu só atendo pessoas que fazem tratamento médico. Eu não faço atendimento com pessoas que fazem a aventura de não seguir um tratamento médico, um tratamento oncológico, por um motivo muito simples. Eu quero aumentar a sua chance de remissão. Eu não quero ajudar você a afundar. Não quero piorar o seu tratamento. Eu quero melhorar. Então, para melhorar, já não foi 1, 2, nem 3 em que eu descartei pacientes que não queriam seguir o tratamento médico. Falei, com todo respeito você, mas eu não vou acompanhar você. Eu não vou dormir minha cabeça tranquilo sabendo que eu vou reduzir sua chance de cura se minha alimentação não estiver associada ao tratamento médico. Eu sei que tem profissionais que não estão preocupados com isso e passam alimentação e cuidam dessa pessoa, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar tranquilo, eu não vou me sentir responsável pelo insucesso do seu tratamento. Então, sempre eu falo, quer aumentar a chance de remissão, quer aumentar a chance de cura, abrace a alimentação focada para remissão, que é essa linha que eu tenho desenvolvido com meus pacientes. Pacientes que tiveram metástase na cabeça e hoje não tem mais, pacientes que estavam com câncer 18 anos depois, nesses 18 anos não cuidaram da nutrição, começaram comigo e estão em remissão. Pacientes que tiveram câncer de mama no mesmo local depois de anos estão em remissão. Pacientes que tiveram câncer, metástase nos pulmões, nos 2 pulmões, um em cada um, e hoje não estão. Um homem e uma mulher, os 2 tiveram esse benefício, esse privilégio com o tratamento. Antes, apenas com o tratamento médico, eles não alcançaram isso. Pacientes que tiveram câncer no intestino, câncer de cólon. Esse câncer foi feito o tratamento
infelizmente voltou para o mesmo local, seguiram o tratamento comigo e conseguiram a remissão. Então eu posso falar apenas dos resultados que eu tenho. Eu não posso e nem faço nenhum tipo de apontamento de que só a minha nutrição, só o meu acompanhamento é o suficiente. Não é. Eu sempre falo, são esses 4 passos. Deus, família, nutrição para remissão e a parte médica. Esses 4 juntos. Na minha visão e no meu entendimento, a nutrição precisa estar sempre presente, mas ela não está, por uma escolha da pessoa que está com câncer. Ele que escolheu prorrogar o câncer para mais 1 ano, para mais 2 anos, para mais 3 anos. Porque hoje já existem informações científicas do poder da nutrição para reduzir efeito colateral, para você potencializar a quimioterapia, para você não continuar ingerindo besteiras que eu acabei de falar no começo da live e que podem ser as formadoras de câncer em você agora e amanhã. Tá bom? Então, a ideia que eu queria trazer para vocês é essa. A Bia comentou, médica, só falou quimioterapia, eu vou fazer a DC6. Conversa com ela, Bia, é um detalhe muito específico dessa cirurgia, eu não sei porque a sensação de queimado, eu não conseguiria falar. A Fernanda, meu esposo está com metástase, fígado, intestino, pâncreas, vias biliares, faço o tratamento médico, tem a possibilidade de a gente fazer esse segmento com a nutrição. A Thaís está perguntando, você faz atendimento online? Faço, eu tenho pacientes em Angola, tenho pacientes no Japão, tenho pacientes nas 5 regiões do Brasil, atendimento online. Ligo a minha câmera, apenas eu e o paciente, e a gente conversa na primeira consulta de 1h30, 2 horas, e eu passo tudo aquilo que ele não vai comer, tudo aquilo que ele vai comer às vezes e tudo aquilo que ele precisa comer bastante. Então faço atendimento online sim. Pode mandar um direct para mim que a gente combina. E o primeiro bate-papo que eu faço com você é gratuito, não tem custo. Para que eu possa me apresentar, para que eu possa entender se eu posso ajudar com as ferramentas que eu tenho. Tá bom? Obrigado pelos coraçõezinhos que vocês estão mandando aqui, viu? Agradeço muito o carinho de vocês. É por vocês que eu estou aqui. Eu quero reunir o maior número de pessoas em remissão. A primeira pessoa que desejou essa remissão intensamente fui eu, quando eu tinha 14 anos de idade, sem entender que aquilo era câncer, porque eu queria me livrar daquela hipoglicemia que eu sentia por conta do câncer, por um efeito colateral do câncer, e eu quero reunir mais pessoas. Que tamanho que vai ser esse projeto, que tamanho que vai ser essa ideia? Do desejo das pessoas terem remissão. Eu não sei se eu sou a única pessoa no Brasil desejosa pela remissão, acredito que não, porque eu tenho vários pacientes, e quanto mais pessoas quiserem, são muito bem-vindas aqui nas redes sociais. A Luciana colocando, o que você diz do caldo de mocotó? É um prato cultural, não vejo problema do consumo dele, de forma alguma, viu, Luciana? Esse não é o que me preocupa mais os sucrilhos, me preocupa mais o adês, me preocupa muito mais a soja, seja ela cozida, seja ela torrada, me preocupa muito mais o óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão e todos os outros pontos que eu apontei com vocês. A Bia falou que deseja uma consulta, manda mensagem para mim, Bia. Não cobro dos pacientes, das pessoas que querem conhecer como eu trabalho, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas será que ele vai entender minha situação? Será que ele vai resolver realmente o meu problema, o problema do meu pai, da minha mãe? O primeiro bate-papo com você não tem custo algum. Eu faço isso com todos os pacientes e com certeza faço com você também. A Sandra colocou, meu esposo fez cirurgia de um câncer de colo e fez quimioterapia. Que bom, fico feliz que ele está fazendo tratamento, Sandra. Fundamental o tratamento médico, mas não só ele. Que eu sempre falo, fundamental o tratamento médico, mas não só ele. Depois de 8 meses de quimio apareceu metástase no linfonodo. Por isso que eu falo, a gente pode potencializar o tratamento médico com nutrição. Existem várias substâncias que os pacientes consomem hoje que atrapalham a quimioterapia. Várias substâncias. Vocês nem imaginam quais são e eu só consigo identificar depois de muita conversa com você e com o seu marido para entender o hábito alimentar dele. As pessoas têm uma ferramenta gigante para matar o câncer, mas continuam se alimentando errado e continuam, infelizmente, carregando o câncer e em algumas situações até surgindo a metástase. Manda uma mensagem para que a gente possa conversar, vai ser um prazer, viu? Aproveito agora no finalzinho da live, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade.
Eu vou fazer um evento na semana que vem, começa segunda-feira, vai ser ao vivo, assim como eu estou fazendo com vocês, mas não será no Instagram. Então você que acessa meu Instagram, você não vai ter acesso a essa live. Mas você que fizer a inscrição na minissérie Imunidade em Alta no Câncer, você vai ter todo o acesso a esse conteúdo, inclusive também com um grupo especial que tem um interesse muito maior da remissão, porque na rede social a gente tem bastante pessoas interessadas na remissão, mas a gente tem bastante curioso. Pessoa que tem dúvida, será que eu estou com câncer? Será que eu não estou? Lá é a pessoa que está com a doença, está com câncer, o familiar que tem alguém doente e deseja a remissão o mais rápido possível, o mais ardentemente possível. Então ele é exclusivo para pacientes, para familiares interessados, claro, que querem ter mais informações preciosas. Você vai dar um passo a mais para a remissão, isso é um ponto importante. Até pacientes meus vão participar, né? Ele é sempre aberto para isso. E a Érica falou, já fiz a remissão, colocou o olho com um coraçãozinho, né? Seja muito bem-vinda, viu, Érica? Depois deem uma olhadinha no e-mail, porque todos os dias eu estou vendo o número de pessoas que está entrando, então eu vou mandar um e-mail para acesso a essa live que vai ser na semana que vem, dia 25, 27 e 29, às 20 horas da noite. Não vai ocorrer no Instagram, como eu falei, mas para quem fez a inscrição vai receber um link de como acessar essa live, ao vivo, diferente das outras que eu fiz gravado. As lives eram gravadas e eu publicava às 8 horas da noite. Nesse momento, dessa vez, você vai ter contato ao vivo e a gente vai ter uma troca de informações direta. Então eu vou estar apresentando quais são os passos que você tem que dar em relação a essa situação e em seguida você já vai perguntando para mim na hora. Porque eu acho que isso torna mais dinâmico, torna o evento mais rico e a gente vai caminhar mais rapidamente nisso. É gratuita a inscrição. Depois que eu desligar a live, dá uma olhadinha debaixo da minha foto, tem uma linha azul que a gente chama de link, né? Você clica nela, vai ser direcionada para o meu site pessoal, deixa seu e-mail, deixando o seu e-mail a gente vai começar a se comunicar, tá bom? Isso é muito importante, é um evento gratuito, você não paga nada por isso, mas você tem que estar ao vivo lá comigo, senão você vai perder essa oportunidade. Eu não sei o seu interesse pela remissão, eu sei o meu. Então eu quero todos os dias construir um ambiente desfavorável para o câncer, para a minha vida e para as pessoas que se comprometeram a seguir essa linha minha da nutrição para a remissão, com vários casos positivos, como eu já mostrei para vocês, e eu acredito que desde domingo eu estou colocando todo dia um caso de pessoas em remissão, um caso de pessoas com sucesso, para você ver que esse benefício que esses pacientes meus tiveram, ele pode ser seu também. Isso depende de você. Eu não posso obrigar você a chegar na remissão. Eu posso apenas te mostrar o caminho. Tá bom? Quanto tempo demora para crescer cabelo? Bia, depende de cada paciente. Uma coisa eu te garanto. Volta a ficar mais bonito do que era antes. Viu? Lembra disso. Ele vai ficar mais bonito do que era antes. Não tenha dúvida nesse sentido. Pode ficar tranquilo. Mas varia de cada paciente. Não tem como eu falar quanto tempo vai demorar, porque eu não sei quanto tempo vai ficar a quimioterapia sendo feita em você. A Bia falou que o meu não saiu, fica em paz, ele vai voltar, viu? Fica tranquilo que volta. Todos os pacientes voltaram, você não vai ser aqui, não vai voltar não, pode ficar tranquila. E conversa com a médica também, dessa sensação que você está ansiosa, você pode falar para ela, doutora, o meu cabelo não está voltando, será que aconteceu alguma coisa? E ela vai te tranquilizar, vai te falar o que vai acontecer no seu corpo, qual é o protocolo de quimioterapia que você tem pela frente, tá bom? Não fica pensando que você vai ficar careca, porque isso não vai acontecer. O Alexander vai com uma questão genética, né? Mas você não vai não, tá bom? Obrigado, pessoal, obrigado pelos coraçõezinhos, obrigado aqui pelo carinho. Essa minha presença na rede social é para incentivar você que existe uma chave de esperança muito grande que se chama nutrição para remissão, alimentação para remissão. Poucas pessoas têm abraçado uma nutrição para remissão. Eu acredito que só 1% dos pacientes têm seguido uma alimentação para remissão. Eu vejo isso pelas redes sociais, eu vejo isso no comentário que as pessoas fazem quando eu faço pergunta no Story. E eu quero muito que essa remissão chegue até você.
mas eu não posso obrigá-lo. Então participe do evento, entre depois no meu Instagram, clique no link para você deixar seu e-mail, convide uma amiga sua da quimioterapia para poder fazer isso também. Você pode ajudar uma pessoa. Às vezes você conhece alguém que tem câncer, porque nem todo mundo que está na minha rede social tem câncer, mas às vezes você conhece alguém. Então talvez você possa ser uma mão angelical, uma mão de fada para alguém que já perdeu a esperança, que já não viu luz no fim do túnel. Então indica para essa sua amiga, indica para o seu amigo, indica para o seu familiar, para que ele possa ter essa energia, para que ele possa ter essa esperança. Eu tive câncer, eu sei muito bem como é que é isso. Não é só um nutricionista que está falando com você, não é só um nutricionista que fez especialização, não é só um nutricionista que viajou a 5 regiões do Brasil dando aula para nutricionistas para entender como é que funciona o câncer. Não é só um nutricionista que fez mestrado na USP, é alguém que passou na pele pelo câncer com 14 anos de idade. E fico feliz tendo passado mais cedo, porque eu tive energia de trazer esse benefício para você. As mesmas dores que eu tive, você não precisa ter. Você pode ter se você quiser, mas você não precisa ter as dores que eu tive. Você pode dar um salto maior do que o meu, pode acelerar a sua cura mais rápido do que a minha, a remissão mais rápido do que a minha, se você seguir essas orientações que eu estou passando. Tá bom? Então aproveita isso. Obrigado aqui pela presença, obrigado pelos coraçõezinhos. Como eu falei, toda noite eu vou trazer algum assunto especial para vocês. Hoje foi sobre o linfoma não Hodgkin e o glifosato. Amanhã trago mais assuntos para vocês também. Amanhã de manhã tem uma live muito especial de ozonioterapia e câncer. E aí? A gente vai fazer ozonioterapia? Ela aumenta a chance de cura, aumenta a chance de remissão? Não sei. Amanhã cedo eu falo com vocês. É um assunto muito importante e tem muitos pacientes fazendo ozonioterapia. Muitos mesmo. Muita gente utilizando a ozonioterapia e eu vou falar para vocês de maneira científica se é válido, se não é válido, quando faz e quando não faz a ozonioterapia. Combinado? Eu vou tomar mais um golinho de água, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vai ser um prazer responder. Obrigado pela presença, obrigado pelas demonstrações de carinho. Aguardo vocês amanhã cedo na live que eu vou fazer sobre ozonioterapia, muito especial, muito importante. As pessoas têm comentado muito sobre ozonioterapia e eu vou trazer a parte científica desse assunto, que é extremamente importante para você que deseja remissão, você que deseja cura. Tá bom? Não faça ozonioterapia sem antes assistir essa live. É muito importante que você assista a live para que você entenda os reais benefícios e malefícios da ozonioterapia no seu tratamento. Combinado? Então, um grande abraço a todos, boa noite e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Obrigado pela presença.